Estamos no mês do orgulho LGBT e eu queria falar um pouco sobre onde estamos nós, pessoas LGBTs negras, nas comemorações desse mês de junho do orgulho LGBTQ. Olá, gente, bem-vindos ao Dodi, bem-vindos ao Dodi. Se você não está inscrito, eu vou pedir, porque é óbvio, né? Se inscreve nesse canal. A gente está com 1.600 inscritos, vamos aí caminhar para os 2.000. O que custa, querida? Então se inscreve porque é importante. E esse tema, se te interessa, compartilha, comenta durante o vídeo as suas impressões, deixa like nesse vídeo e se inscreve. Meu nome é Giovanni Vicente, se não me conhece, vai me seguir nas redes sociais, vai saber quem é essa pessoa aqui. Tá falando contigo, o que eu tenho a dizer, a conversar, enfim, bora lá nas redes sociais que tem conteúdo exclusivo lá também. Estamos em junho, no mês do orgulho LGBT, né, igual meu livrozinho ali, meu TCC inclusive, tá disponível para venda. É mês do orgulho LGBT. E a gente tem visto explosões e protestos sobre as questões raciais, e isso está tomando conta, assim, das discussões. E eu queria trazer à tona a questão das pessoas LGBTs negras no mês de junho, que é o mês do orgulho LGBT, e afinal, onde estamos nós nesse momento? Sempre que se fala em comemorar o orgulho LGBT, quando se fala de paradas, daquelas pessoas que vão estar em cima dos trios, que vão aparecer na televisão, você sempre enxerga majoritariamente pessoas LGBTs brancas, na maioria delas pessoas cis, e na maioria homens gays cis e mulheres lésbicas cis. Geralmente mais gays do que lésbicas, mas ainda assim entre eles ali. Isso é um problemão absurdo, porque eu queria dizer uma coisa aqui pra vocês, caso alguém ainda não tenha entendido. O orgulho LGBT e as conquistas desse orgulho, ela só aconteceu porque nós, pessoas LGBTs negras, estivemos na linha de frente na construção desse orgulho, porque é a gente que, na maioria dos casos, está dando a cara a tapa na rua, no dia a dia, nos locais, porque somos a maioria da sociedade aqui no Brasil, por exemplo, e somos os mais vulneráveis, e enfim, você vai entender onde eu quero chegar. Eu fiz uma pequena thread no Twitter e eu queria expandir aqui pro vídeo, ou o que eu disse lá, que é para desenhar essa questão da construção do orgulho, né? Ela não acontece só quando a gente está protestando, indo para a rua, ela acontece no dia a dia, quando a gente está tendo um embate e um diálogo com a sociedade. E como isso acontece? Quando a gente está na rua, sendo quem somos, nos orgulhando de quem a gente é sem vergonha de sermos quem somos, né? Ou seja, ser pessoas LGBTs, e a gente está aí todo dia na rua, no trabalho e etc. As pessoas estão nos vendo, então de alguma forma elas são obrigadas a pensar sobre a questão da comunidade LGBT, pensar sobre o respeito, coisas simples assim. Alguns vão retroceder umas casas e não respeitar a gente, mas muito pelo contrário, ser muito desrespeitoso e ser LGBTfóbico. E de um outro lado vão ter aquelas pessoas que vão olhar pra gente todos os dias e que vão perceber que é necessário respeitar a gente, porque como elas estão nos vendo todo dia, nos espaços, seja quais forem os espaços, elas têm que lidar com essa questão. E pessoas LGBTs negras estão, por exemplo, nos trabalhos mais precarizados, como lojas de shopping, call center, ou muitas, quando tem opção, precisam se prostituir, estão nas periferias em grande quantidade, porque a maioria das pessoas LGBTs que são negras também estão nas periferias, então a gente está nesses espaços aí todo dia. E aí nesse embate, nesse diálogo, ou seja, quando as pessoas nos observam a nossa existência e precisam lidar com ela, e aí você tem esse embate e esse diálogo, né? De um lado, pessoas que não querem dialogar sobre isso, e outras que não tem como fugir dessa questão, porque está observando e vendo a gente todo dia. É nesse momento também que se constrói o orgulho, porque a gente, estando na rua, no trabalho, nas nossas casas, nas nossas vizinhanças, a gente se faz ser visto. Quando a gente tem esse orgulho, a gente vai construindo esse orgulho dia após dia. E se a comunidade LGBT como um todo hoje pode falar de orgulho e de orgulho LGBT, é porque em grande medida as pessoas LGBTs negras foram quem construíram esse orgulho. É a gente que está na linha de frente, literalmente construindo esse orgulho, fazendo as pessoas enxergarem a gente, respeitarem a gente, dialogarem sobre as nossas questões, sobre os nossos direitos. Então esse orgulho LGBT, ele é primordialmente construído por pessoas LGBTs negras. E as primeiras pessoas LGBTs a sofrerem discriminação são as pessoas LGBTs negras. E as primeiras escolhidas para comemorarem o orgulho do mês LGBT são pessoas
LGBTs brancas, principalmente gays e lésbicas brancos cisgêneros. Isso demonstra o funcionamento do racismo na nossa sociedade, que a gente já falou sobre isso várias vezes, e o quão esse racismo se reproduz em vários espaços, inclusive na comunidade LGBT, já que inclusive existe uma certa censura a artistas negros, como aconteceu com o caso da Linda Quebrada. Não existe uma abertura para que as pessoas negras estejam nos espaços de destaque lá em cima do trio, ou na frente das câmeras falando sobre essas questões. Inclusive, quando teve a parada ano passado LGBT lá de São Paulo, as pessoas escolhidas para ir narrando os acontecimentos em um canal que tinha aí, eram pessoas majoritariamente brancas, assim, tendo uma ou outra LGBT negra, mas as de mais destaque brancas. E aí as que tinham lá de negras era tipo para cumprir uma cota porque eles precisavam, né, demonstrar a diversidade. Ou seja, a própria comunidade LGBT reproduz esse racismo o tempo todo, e o que é muito cruel porque, como eu disse aqui, são pessoas LGBTs negras que estão na linha de frente construindo esse orgulho, principalmente as pessoas trans, e aí quem usufrui dessa construção faz pouco caso, apagando a nossa importância, apagando a nossa luta e apagando o fato da gente estar nessa linha de frente. É claro que nós, pessoas LGBTs negras, temos nossos espaços de comemoração, nossos espaços onde nós somos o destaque, que são coisas construídas por nós mesmos. Mas isso não invalida a crítica desses momentos grandiosos onde a comunidade LGBT elege a maioria de pessoas brancas para comemorar esse orgulho no mês do orgulho, que é o mês de junho, e aí vai relegando as pessoas negras e colocando elas ali em espaços de não tão destaque, de não tão visibilidade, e vai empurrando mesmo assim para as beiradas e deixando as pessoas LGBTs brancas no destaque. Muito racista. Então, acho que vocês entenderam, né? Eu tô dizendo quanto pessoas como nós, LGBTs negras, estamos na linha de frente porque é a gente que se depara na maior parte do tempo com a sociedade, é a gente que está nos espaços de precarização, que são esses trabalhos, então a gente lida com pessoas que reproduzem muita LGBTfobia, mas também a gente lida com pessoas que estão abertas ao diálogo, a gente está nas periferias, a gente está em todos esses espaços, sabe? E a partir da nossa mera existência já forçamos um diálogo, e quando a gente se orgulha da nossa existência, a gente força mais ainda um diálogo nesses espaços, porque as pessoas estão vendo a gente, elas precisam lidar com isso. E como elas vão lidar com isso é outra história, mas elas precisam lidar com isso. E aí quando a gente, nesses espaços, orgulhosos de quem nós somos, vamos dia após dia reafirmando nossa existência, reafirmando que somos pessoas negras e LGBTs, e que essas duas questões são importantes pra gente, a gente constrói esse orgulho que permite que a comunidade LGBT vá criando autoestima, vá construindo caminhos para conquistar direito, e etc, e etc, e etc, e etc. Nós, pessoas negras LGBT, somos fundamentais na construção desse orgulho, e é aqui que nós estamos, nesse mês do orgulho LGBT. Isso é importantíssimo que seja dito, é importantíssimo que seja dito, porque chega de ficar dando visibilidade para homens gays brancos, sendo que nós sabemos que temos LGBTs negros, LGBTs indígenas, LGBTs asiáticos e mais tantas outras etnias com pessoas que não são heterossexuais. E não é à toa que, por exemplo, eu estou, a partir de agora, apenas usando a bandeira LGBT, que tem, além do arco-íris, as cores preta e marrom no topo da bandeira. Eu vou deixar aqui na tela, que essa bandeira representa um pouco mais essas outras pessoas que, para além da diversidade das cores do arco-íris, né, essa cor preta e marrom representa as pessoas de cor dentro da comunidade. E aí eu só vou usar essa bandeira a partir de agora, não usarei mais só o arco-íris, mas a bandeira com arco-íris e a corzinha preta e marrom lá no topo, porque é importante lembrar o tempo inteiro que pessoas LGBTs negras existem, estamos na linha de frente construindo esse orgulho dessa comunidade, permitindo a autoestima dela, construção de espaços, de coletividade, a conquista de direitos, e etc, e etc, e etc, como eu já disse aqui no decorrer desse vídeo. E aí, em tempos que se fala tanto sobre antirracismo, se a comunidade LGBT não começar a discutir antirracismo, a comunidade como um todo, ela vai continuar sendo bastante criticada por nós, pessoas LGBTs negras, por todo esse racismo. É muito doido o que acontece dentro da comunidade, eu já citei isso aqui em outros vídeos, e é mais do que urgente que as pessoas LGBTs brancas acordem para a vida, porque nós, LGBTs negros, já estamos acordados desde sempre, porque racismo batendo aqui, LGBTfobia racializada batendo ali, e tudo batendo ao mesmo tempo, então a gente, né, não pode dormir, tem que ficar
concordado o tempo inteiro. Se você concorda ou tem coisas a acrescentar ou reflexões a fazer sobre o que eu disse, deixa aí no seu comentário. É importante, deixa um comentário, deixa like nesse vídeo, compartilha, porque é importante também. Vamos falar sobre pessoas LGBTs negras cada vez mais, porque nós existimos, resistimos, construímos orgulho e estamos dando aí essas bases todas para a comunidade LGBT que finge que a gente não existe. É como se fosse isso. Não que a gente precise que ela reconheça a nossa existência para a gente existir, porque existimos independente disso. Mas, né, estamos aqui na luta, estamos aqui levando a porrada na cara, então, reconhecimento. Se inscreve nesse canal, deixa like e compartilha. E vai lá nas redes sociais se quiser me seguir. Beijos.